oração, mais uma segunda-feira a gente aqui junto. Que o Senhor possa estar abençoando esta noite, o dia de vocês. Que o Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Vamos orar para a gente começar o nosso culto. Deus, nós queremos agradecer, Senhor, pelo dia, pela Tua presença constante conosco. Intercedemos agora, Senhor Deus, por esta programação. Toma a direção, seja o centro, Senhor, que as nossas vidas sejam impactadas pela Tua presença. Abençoe, Senhor, cada componente do Geração Ação. Fica com eles, Senhor, guardando, livrando de todo o mal. Que o Senhor possa, Senhor, estabelecer o Seu reino sobre a vida de cada um do Geração Ação. Fica conosco, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, GA. Um prazer, um privilégio estarmos aqui nesse programa, este culto de adoração ao Senhor. E hoje nós vamos fazer uma palhinha. Vou pedir o Juninho e a Vitória para nos ajudar aí. O Juninho vai dar uma palhinha do louvor, né? Nosso louvor oficial, nosso congresso está chegando. E a Vitória vai falar o texto, né? De referência. A gente conhece como divisa, mas a Vitória vai estar trazendo então a palavra. Vamos lá? Se somos de Cristo, cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças e segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Se somos de Cristo, cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças de segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Sejamos um no amor. Oh, 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 oh. Sejamos um no amor. Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Então, vou estar lendo Efésios. Ai, que vergonha. Capítulo 4, do 4 ao 6. Há somente um corpo e só um espírito, como também é só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Obrigada, Vitória. Obrigada, Juninho, pela participação de vocês. O nosso desejo é que você aprenda o versículo, aprenda a canção. Vamos lá, vamos nessa força aí. Vamos de palavra amiga agora, geração. Uma surpresa, hein? Sabe quem está conosco hoje? A Amanda, nossa psicóloga, lembra dela? Ela vai estar contando uma experiência muito legal de como ela entrou na faculdade de psicologia. Vamos lá com a tia Amanda? Vamos nessa? Obrigada, hein, Amanda, pela sua participação. Deus te abençoe. Preste atenção nessa linda história. Boa noite, como estão? Todos bem? Então, meu nome é Amanda, eu sou psicóloga clínica e hoje eu quero compartilhar com vocês rapidinho a minha história, o meu testemunho de como eu fui parar na psicologia, né? Eu decidi pela psicologia muito cedo, aos 12 anos eu já dizia que queria ser psicóloga, mas a vida acabou me levando para rumos diferentes pela questão financeira, né? Tudo era muito difícil, tive que trabalhar muito e não tive aquela oportunidade de entrar em uma universidade. Mas quando eu fiz os 27 para 28 anos de idade, eu decidi que eu queria fazer o Enem. Não entendia nada de Enem, era um pouquinho diferente do que é agora, né? E eu simplesmente decidi. Eu trabalhava fora, eu ia me casar naquele ano, mas eu decidi que eu queria estudar para conseguir uma bolsa no Enem. E foi o que eu fiz. Estudei muito, estudei praticamente sozinha, me dediquei o máximo que eu pude, mesmo tendo terminado o ensino médio 10 anos atrás, né? Eu tive que correr atrás de todo aquele prejuízo. E, enfim, eu consegui fazer o Enem. E na hora de fazer, eu fiz a prova,
né? Me dediquei, não entendia muito sobre a questão da pontuação, mas quando chegou a oportunidade de fazer a inscrição do ProUni, que na época eram 3 opções, não sei quantas são agora, eu mesmo amando a psicologia, desejando a psicologia, eu coloquei como primeira opção serviço social. Por quê? Porque eu me sentia incapaz. Eu acreditava que com a minha nota eu não conseguiria uma nota como psicologia, para psicologia. Eu não me senti capaz de conseguir uma bolsa de estudo para psicologia. Então eu coloquei serviço social, que achei que era um pouquinho mais fácil. E coloquei como segunda opção a psicologia. E terceira opção, o marketing. Pois bem, então passou o tempo, eu me casei, né? E estava sem internet em casa, demorei um pouco para conseguir ver os resultados, que eu fui na Lan House, me lembrei, saí correndo e abri meu e-mail e eu tinha conseguido uma bolsa para serviço social, que era a minha primeira opção, né? Embora meu coração desejasse a psicologia. Mas eu consegui a bolsa, mas ao mesmo tempo eu perdi. Acreditem, gente. Eu perdi porque eu perdi a data de inscrição. Eu ganhei a bolsa, mas perdi a data de inscrição e de recorrer. Eu já não podia recorrer mais. Então eu chorei, eu não entendi, eu questionei. Mesmo Deus, desde o início, ter me dito que realizaria o desejo do meu coração, que era a psicologia. Mas então eu chorei porque eu não entendi. Como assim? Eu ganho uma bolsa, estudei tanto e perdi. Então até que eu vi na televisão que haveria a segunda chamada do ProUni. Nisso eu fiquei atenta. Falei, agora eu vou ficar atenta às datas, porque eu quero pegar minha bolsa de volta, né? De repente eu consigo. E para minha surpresa, quando eu abri meu e-mail, eu havia conseguido a vaga de psicologia, 100%, em uma universidade a 20 minutos da minha casa, e eu trabalhava fora, né? Isso seria importante para mim. Então eu entendi os planos de Deus. Lá no início, quando eu fui fazer a minha inscrição no ProUni, eu limitei o poder de Deus, porque Ele já havia dito que me realizaria o desejo do meu coração, e eu coloquei como primeira opção serviço social. E desde o início, o que Deus tinha reservado para mim era a psicologia. Então eu perdi aquela data, né? Aquela bolsa que eu achei tão importante, e Deus concedeu o desejo do meu coração. Então o que eu aprendi com isso? Não me desesperar, perguntar para Deus qual é o projeto dele, o plano dele, e entender que se ele prometeu, ele vai cumprir. E foi isso que ele fez. Colocou a psicologia naquela caixinha bonitinha e me deu de presente. Então, por isso que todas as oportunidades que eu tenho para retribuir esse carinho de Deus comigo, eu faço. Então, eu só resumi rapidinho a minha história, espero que vocês tenham sido abençoados, e não desistam. Se Deus prometeu, se é da vontade do Pai, no tempo dele, do jeito dele, vai acontecer na sua vida. Então, muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Até a próxima. Fiquem bem, se cuidem. A fidelidade de Deus nos surpreende, né? A Amanda recebeu a promessa de que ela alcançaria o sucesso nessa área escolhida, e Deus a contemplou. Bonito testemunho. E você também precisa pensar nos seus projetos, nos seus sonhos, pedir a direção de Deus. Está na época de se preocupar com o seu futuro, na época de se dedicar aos seus estudos. Nós vamos dar seguimento ao nosso culto, vou estar convidando a Tainá para trazer esse louvor, um louvor que diz o quanto nós precisamos de Jesus. Jesus é tudo para a gente, né? E em seguida vamos fazer a nossa leitura e a nossa reflexão. Vamos então com o nosso louvor, vamos adorar o Senhor juntos com Tainá. Vamos junto nessa? Vamos lá, geração. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo
ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Boa noite, Jean. Hoje vou fazer uma leitura bíblica do livro de Lucas, do capítulo 18, versículo 9 ao 14. Vamos lá, abram suas Bíblias. A parábola do fariseu e do publicano. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo:
Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Oi, gente, tudo bem? Então, eu queria tratar de um tema muito importante com vocês. O Senhor tem falado muito comigo sobre isso. E, para começar, eu queria contextualizar rapidamente para vocês o texto que a gente acabou de ler. Bom, eu acho que muitos de vocês devem saber que os fariseus eram chamados mestres da lei. Mas como assim? Eles eram os religiosos da época. Eram aqueles considerados fazedores de boas obras. Eles eram um destaque na sociedade. Já os publicanos, eles eram completamente o oposto do que os fariseus aprovavam. Eles eram os cobradores de impostos e, historicamente, muita gente diz que eles estavam envolvidos em muitos casos de corrupção e tudo mais. Mas tem uma coisa que choca a gente. Jesus diz que quem saiu justificado, quem saiu perdoado dali, foi o publicano, não foi o fariseu. E Jesus dá um motivo para isso. Jesus diz: aquele que se exalta será humilhado. Aquele que se humilha será exaltado. Bom, o que isso quer dizer? Eu quero conversar com vocês rapidinho sobre o orgulho. Tem um autor que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis. Ele é o autor de As Crônicas de Nárnia, não sei se vocês conhecem. E ele tem um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. Nesse livro, o Lewis fala que o orgulho é o grande pecado. O orgulho, ele seria o causador da vaidade, da hipocrisia, seria o causador da soberba. Tem um outro livro que ele escreve também, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. É um livro de ficção, muito bom, aliás. O Lewis fala, nesse livro, é um diabo ensinando o outro a destruir a vida de alguém, a vida de um homem. E aí, depois de tentar várias coisas, ele fala assim: olha, tem uma coisa que é muito boa, você vai usar e ele vai ser destruído. É o orgulho. Tenta estimular o orgulho dentro desse ser humano. Vamos ver o que acontece. Então, ok. A gente já falou aqui a palavra orgulho várias vezes, mas talvez você ainda não tenha pego a essência da coisa. Então eu vou tentar mostrar para você aqui como o orgulho nos impede de colocar em prática de verdade os 2 mandamentos que o Senhor Jesus nos deixou, que são amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Como que o orgulho me impede de amar a Deus? Bom, quando você é orgulhoso e você não luta contra isso, você acaba se esquecendo que você não é nada mais, nada menos do que um pecador. E quando você esquece que você é um pecador, você esquece que você precisa de perdão. Ok, o nosso perdão, ele foi conquistado por Deus, foi conquistado por Jesus na cruz, beleza. Nós temos paz com Deus por causa disso, mas quem é orgulhoso não consegue admitir que precisa de alguém mediando, não consegue admitir que não consegue se salvar. Quem é orgulhoso não consegue admitir que precisa de perdão. O orgulhoso não entende que não importa quantas vezes ele se esforça, que não importa se ele não falta a algum culto, que não importa se ele participa de todos os momentos do GA, que não importa se ele lê a Bíblia, que não importa se ele está orando, não importa. Não importa isso tudo. Se você não se humilha diante de Deus e pede perdão pelos seus pecados, se você não se humilha diante do grande Deus, entendendo que você não é nada. Na verdade, o orgulhoso, ele pode até pedir perdão. Ele vai lá, ele ora, aí ele pode até falar assim:
Pai nosso que está no céu, perdoa as nossas dívidas. Mas no fundo do coração dele, ele só tá pensando, pelo menos eu tô orando. E tem muita gente que nem isso tá fazendo. E por fim, o orgulho nos impede de amar a Deus. Porque o Evangelho é o Evangelho das boas novas. E só existem boas novas se você tiver uma má notícia antes. O nosso pastor sempre fala isso. E a má notícia é a seguinte: olha, você é pecador. E você não consegue salvar a si mesmo. Você precisa de perdão. O orgulhoso não enxerga isso. E como o orgulho me impede de amar o próximo? Lá em Romanos 12 diz o seguinte: que o amor precisa ser sem hipocrisia. E que a gente não deve pensar mais de si mesmo do que a gente deve pensar. E quem é orgulhoso não liga muito pra isso. Quem é orgulhoso não pede perdão, não aceita desculpa. Quem é orgulhoso nem admite que é orgulhoso. O orgulho é tão orgulhoso que quem é orgulhoso não admite que é orgulhoso. Mas a gente sabe que o mundo não gira em torno de nós. Em algum momento Deus vem, confronta a gente e nos mostra que o orgulho, ele tira cada resquício que a gente pode ter de amor. Só que nós fomos chamados por um Deus de amor. E o Deus de amor, ele não suporta a hipocrisia. Nós fomos chamados para seguir o Jesus que se humilhou aqui. O Jesus que não foi hipócrita. Jesus não era um na frente dos outros e um escondendo o que era realmente por dentro. E nós sabemos disso porque Deus disse, eu tenho prazer nele. E Deus não tem prazer na hipocrisia. Nós fomos chamados para seguir esse Jesus. E nós não podemos ser diferentes dele. Jesus não foi hipócrita quando andou aqui na Terra. Nós não podemos ser hipócritas. E para terminar, eu quero te dizer uma coisa. Você pode ouvir o que eu tô te falando. O que eu tô te falando não. Você pode ouvir o que Deus está te falando. E seguir normalmente a sua vida. Você pode continuar indo pra igreja. E assim, muito raramente alguém vai saber. Você pode continuar na sua família sem ninguém nem perceber que você guarda esse sentimento dentro de você. E se alguém perceber assim, você pode tentar mascarar isso com algumas boas obras e no final ainda se sentir orgulhoso porque fez as boas obras. Ok, você pode fazer isso, você pode seguir seu baile. Só que, se você acredita em Deus, saiba que Deus é um Deus de amor. E o Deus de amor, ele não tolera a hipocrisia. Se você acredita que Deus é um Deus de amor, você sabe que ele conhece o seu coração. E que não adianta você mentir pra ele. Ele sabe. Ele sabe o que tem no seu coração. Ele sabe qual é a motivação que você tem quando você ora. Por mais que você fale determinadas palavras, ele sabe o que você está pensando. Ele sabe o que você está sentindo. E Deus, ele me levou a falar isso, trazer essa palavra para vocês, porque ele é um Deus de amor e que nos chama para o arrependimento verdadeiro. Ele não tá simplesmente falando para te falar, olha só, você é isso e não tem mais jeito não. Não, ele tá te chamando para que você se arrependa e mude com a ajuda do Espírito Santo. Então, eu quero te chamar para orar comigo. Pedir a ajuda de Deus para que a gente possa ser transformado pelo Espírito e ser transformado para sermos pessoas humildes como o nosso Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela sua palavra, Deus. Muito obrigada pela sua paciência conosco, pelo seu amor, pela sua graça, Senhor. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor possa nos diminuir. Senhor, que o Senhor cresça em nós, cresça, Senhor, com a sua humildade, com o seu amor. E que a gente possa, Senhor, diminuir, até que não se ache mais nós mesmos. Senhor, até que não haja mais orgulho, Pai. Nós não temos do que nos orgulharmos, nós só temos o Senhor.
que nós fazemos tudo pela graça, Senhor, nós somos pecadores. Senhor, nos faz enxergar isso no nosso dia a dia. Senhor, revela a nós, Senhor, cada ponto da nossa vida em que a gente está deixando o orgulho frutificar, Pai. E anula esse orgulho, Senhor, anula com o seu Espírito Santo, Pai. É o que eu te peço, Senhor, agradecendo, porque eu creio, Pai, que aquele que começou a boa obra há de terminar até o dia de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Tainá, Anne Lopes, Yasmin, pela participação de vocês. Que o Senhor possa abençoar grandemente. É muito importante, geração, a participação de vocês conosco. Sem vocês isso aqui não aconteceria. A participação de vocês é o motivo de continuarmos sempre. O Senhor, Ele está conosco, estará sempre. Mas nós precisamos de vocês. Brigadão. Aqueles que ainda não participaram, participem conosco. O canal é nosso. Esse canal é para abençoar vidas. Evangelize. Compartilhe o link com os teus amigos, para que eles possam também estar entendendo o projeto de Deus para a vida deles. E a gente vai junto nessa. O Senhor Ele continue abençoando as nossas vidas. Temos o nosso congresso. Não esqueça do nosso congresso. Ore, participe, contribui com a sua presença. Eu tenho certeza que o Senhor Ele está no negócio e vai abençoar esse congresso de uma maneira tremenda. Amém. Que o Senhor possa estar edificando as nossas vidas através desse congresso. É muito importante já vocês estarem empenhados nisso. Com vocês, com Deus e conosco, todos juntos, tudo vai bem. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Eu vou estar pedindo agora a Tia Ana para encerrar a oração. Vamos lá, Tia Ana. Até sermos Oremos. Pai, nós te damos graças por este dia acrescentado a cada um de nós. Te damos graças, Senhor, porque em meio a tantos adolescentes e jovens, nós temos visto um grupo, Senhor, que está separado, que está consagrado, Senhor, a Ti, e tem o prazer de louvar o Teu nome, tem o prazer, Senhor, de trazer a Tua palavra, de trazer a evidência, Senhor, aquilo que tem aprendido e compartilhado uns com os outros. Nós louvamos o Teu nome pelo Grupo Geração Ação de Urucânia. Pedimos a Deus que o Teu discernimento, Pai, que o conhecimento que vem do alto, a sabedoria, Deus, que vem de Ti, seja, Senhor, dada a cada um deles, ó Pai, para que eles possam ter um comportamento aprovado por Ti. Que todo orgulho, Senhor, caia por terra, que reconheçamos, ó Deus, o quão pecadores somos, ó Pai, quanto precisamos de Ti, quanto precisamos do Teu perdão. Que todo sacrifício, Senhor, que fazemos seja agradável a Ti, ó Deus. Que seja, Senhor, a nossa fonte, Senhor, o nosso desejo, Pai, de sempre Te agradar na prática do bem, na cooperação mútua, Senhor. Que seja, Senhor, agradável a Ti, Amém. A nossa vida, o nosso comportamento. Então pedimos a Deus sobre cada um jovem, cada um adolescente, Pai. Pedimos a Tua unção, pedimos a Tua bênção, Senhor. Aqueles que estão dispersos, Deus, atrai para a honra e glória do Teu nome. Nos dê, Senhor, estratégia, Senhor, nos ajude, ó Deus, a conseguir vencer essa etapa, essa dificuldade em nosso meio. Amém. Cuida, Senhor, do nosso pastor, da Lídia. Cuida, Deus, das famílias representadas, cada familiar, ó Deus. Que isso possa estar, Senhor, suprindo toda necessidade, Pai. E pedimos também pelo nosso congresso, que o Senhor possa estar à frente, possa estar abençoando, abrindo caminhos, trazendo os preletores, ó Deus. Não sabemos ainda como nos comportaremos, ó Pai, diante da situação que está aí fora, mas queremos louvar e engrandecer o Teu nome. Bendito seja o Senhor em nossas vidas. Obrigado, Deus, por este culto. Confessamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. E a Ti oramos. Amém. Amém.
Boa noite, Geração Ação. Obrigada pela sua presença. Boa noite, GA. Que o Senhor continue abençoando rica e abundantemente a cada um de vocês. Kisses, kisses. Beijão.